Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs e amigos, a graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nossa noite e nos traga o descanso e consolo que nós precisamos para terminar bem esse dia. Que esta noite possamos meditar na palavra que Deus tem para nós. Seja feita a vontade dEle, mas uma mensagem de esperança, avivamento, maturidade e crescimento espiritual. E nos dar uma noite de paz e com a certeza que existe um Deus nas nossas vidas e que supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. A coisa mais importante das nossas vidas, em primeiro lugar, é estarmos firmes com Deus, em comunhão com Ele, e depois todas as outras coisas, elas irão ser acrescentadas pelo Pai. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Palavra do nosso Deus. Glórias a Ele. Analisando esse versículo de uma forma bem simples, é como se estivesse pedindo para que coloquemos mais energia nisto do que em qualquer outra coisa. Coloque mais energia no que a palavra está nos dizendo do que em qualquer outra coisa. Porque este é o coração do Sermão do Monte, da vida simples e um certo sentido da vida cristã. Jesus explica a situação de uma vida simples. E a vida simples, ela é o segredo da vida interior e o coração da vida simples. É ter uma única visão. Uma visão tão absorvida do reino de Deus que as outras coisas parecem insignificantes comparado a ela. A vida simples é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior de liberdade, não sendo escravo de qualquer coisa, exceto de Deus. Não devemos ficar dependentes de nada nem de ninguém, exceto de Deus. Então Jesus explica assim a respeito da vida simples. É uma declaração simples do Senhor Jesus. É sempre difícil de entender quando não somos simples. Como podemos ser simples? Ter a mesma simplicidade de Jesus? Recebendo o seu Espírito, reconhecendo-o e confiando nele, obedecendo-lhe, na medida em que ele nos transmite a palavra de Deus. Se fizermos isso, a vida se tornará incrivelmente simples, de forma simples e objetiva. Assim é a palavra do nosso Deus. Então, que Ele nos abençoe nesta noite através da sua presença, da sua graça e da sua infinita misericórdia. E que nesta noite louvemos ao Senhor, glorifiquemos, exaltemos o seu nome, de forma bem simples, de uma adoração bem simples, que possa ser recebida no trono da graça de Deus. E que nesta noite sejamos abençoados por mais um dia que Ele nos deu, agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos deu. E que as demais coisas, durante os restantes dos outros dias, elas nos serão acrescentadas da parte de Deus de uma forma ampla e bem simples. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar o seu nome, porque dele, para ele, são todas as coisas.
Glória, pois, a Ele. Amém. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo,
Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez nós temos o privilégio, Senhor Deus, de estar falando contigo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, da nossa família, da nossa igreja, enfim, Senhor, das nossas pessoas conhecidas, dos nossos amigos. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Pai, agora nesse momento, Senhor Deus, nós Te entregamos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nesse momento eu Te peço, Senhor Deus, pelos irmãos que estão enfermos, Senhor, que Tu possa estar tomando conta, Senhor Deus, de cada um deles, fazendo a Tua vontade, Senhor Deus, na vida de cada um. Nós também Te pedimos, Senhor Deus, pela liderança, Senhor, da PIB de Costa Barros, Senhor Deus, que Tu possa estar usando, Senhor, cada um, para que não façamos nada, Senhor, que seja para nós mesmos, mas sim, Senhor Deus, que a gente esteja sendo usado, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, naquilo, Senhor Deus, em que às vezes nós falamos e resolvemos, Senhor Deus, da Tua casa de oração. Muito obrigado, Senhor Deus, também, Senhor, pelos cultos, Senhor Deus, que têm sido feitos, Senhor Deus, pelas reuniões de oração, Senhor Deus. Tem sido assim maravilhoso, Senhor Deus, a gente está ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, sentindo falta, Senhor Deus, da presença dos irmãos, Senhor. Mas, Senhor, nós temos certeza que Tu estás, Senhor, no controle de tudo isso, Senhor Deus. E logo nós vamos voltar, Senhor Deus, estar nos reunindo, Senhor. Pai, nesse momento também, Senhor Deus, nós Te pedimos pela sessão pastoral, que Tu possa estar abençoando, Senhor Deus, tudo que nós estamos resolvendo. Que, Senhor, nós não podemos resolver, mas nós temos certeza, Senhor, que Tu podes. Seja feita também a Tua vontade, Senhor Deus, na sessão pastoral. Nos usa, Senhor Deus, quando nós estivermos, Senhor Deus, em reunião, Senhor Deus, na Tua casa de oração, tratando, Senhor Deus, das Tuas coisas, da causa, Senhor Deus, da Tua igreja. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor Deus, cuidando de nós, e nós te somos gratos porque Tu tens nos carregado no colo, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Deus. E que logo, Senhor Deus, esse problema dessa enfermidade tão grande, Senhor, possa estar passando, porque nós estamos realmente sentindo falta, Senhor Deus, da comunhão da Tua igreja. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoe, Senhor Deus, o culto de quarta-feira. Abençoe, Senhor Deus, o culto de domingo, da manhã, da noite. E que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais entender, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que Tu faz, porque nós sabemos que há um propósito nisso. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Te pedimos mais uma vez pelos enfermos da Tua igreja, os idosos da Tua igreja, Senhor Deus. Tu possa continuar com eles, Senhor. E os enfermos, Senhor, Tu possa estar cuidando, curando conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E amém. Boa noite, irmãos. Vamos então dar continuidade ao nosso culto. E esse agora vai ser o momento da mensagem. Como vocês sabem, a gente tem feito uma série de mensagens, serão 10 mensagens no total. E elas serão baseadas nesse tempo que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Esse tempo de pandemia.
E essa hoje é a terceira mensagem desta série. E o tema de hoje é mortes e infecções, números que assustam. Enfim, pensando nesse tema, eu percebi que a gente vinha ficando muito sensível, né, a essas notícias dos números de infecções, números de mortes, e eu vi que muitas pessoas ficavam tão tristes e tão sensíveis quando viam notícia na televisão, quando viam alguma coisa passava direto na internet, e as pessoas estavam assim, tentando se alienar um pouco, né? Tinha gente, quando começava o jornal, a pessoa já trocava de canal, ou quando passava uma notícia na televisão, a pessoa passava direto, né? E eu lembro até que a minha avó, ela proibiu falar na casa dela a palavra coronavírus, porque ela não queria de jeito nenhum ouvir aquilo. Ela dizia que quando ouvia essa palavra, ela ficava toda arrepiada. Ela proibiu de falar essa palavra na casa dela. Enfim, né? A gente tentou, de alguma maneira, muitas pessoas, né, tentaram de alguma maneira se fechar um pouco, né, dessas notícias do que estava acontecendo para tentar ainda manter um pouco de saúde mental, né, diante desse caos tão grande. Mas a verdade é que, apesar da gente tentar se alienar, ou tentar fugir, ou fechar os olhos, ou tampar os ouvidos para o que está acontecendo, nada do que está acontecendo vai deixar de acontecer. Na verdade, mesmo que a gente tente não saber, aquelas coisas ainda são realidade, aquelas coisas ainda estão acontecendo, né? Quantas pessoas viram pessoas tão amadas sofrerem com sintomas tão pesados dessa doença, não é verdade? Quantas pessoas perderam familiares, perderam amigos, e no plural, né? Teve gente que perdeu mais de uma pessoa amada, não é? Quantas pessoas morreram? É até difícil a gente precisar um número, porque tem crescido de forma tão exponencial, de forma tão grande, tão absurda, né? Hoje, estima-se, né, um número, cerca de 115 mil pessoas já morreram só no Brasil dessa doença, e isso pode-se dizer que está subnotificado. O que isso quer dizer? É que os números pode ser que estejam muito maiores do que esse número que é divulgado, não é verdade? E sem dúvida, quando a gente vê todas essas notícias e quando a gente vê todos esses números, eles entristecem demais o nosso coração, não é? E por mais difícil que seja esse momento, por mais novo e diferente de tudo que a gente já viveu, a Bíblia tem respostas para ele. Tem uma frase de Billy Graham que eu acho interessantíssima. Ele fala o seguinte, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ou seja, o jornal que ainda nem saiu, que talvez tenha notícias de coisas que ainda nem aconteceram, a Bíblia consegue ser mais atual que ele. Então, apesar desse momento que a gente está vivendo seja tão único, ainda assim, a Bíblia tem respostas para esse momento, a Bíblia tem palavras de conforto, palavras de consolo para esse momento. E no começo da pandemia, eu e Rodrigo, a gente começou a ler um livro que conseguiu colocar para fora tudo que a gente estava sentindo, que era o livro de Lamentações. E bem no comecinho, assim, quando a gente teve que começar o isolamento social e o confinamento, foi muito difícil, porque a gente ainda estava muito adaptado à nossa rotina, né? E ver tudo isso que estava acontecendo no mundo todo foi, assim, mexeu muito com a gente, né? E acho que ler aquele livro naquele momento foi como colocar para fora tudo que a gente estava sentindo. Foi como se a Bíblia conseguisse traduzir o nosso coração. Então foi muito bom pra gente, pelo menos pra mim, ler aquele livro naquele momento, sabe? Ele falou muito comigo. E além desse livro, né, teriam vários outros versículos e várias outras situações na Bíblia em que Deus falou com o povo, talvez o povo de Israel também passou por diversas situações complicadíssimas, né? E essas situações renderam pra gente bons versículos para consolar a gente nesses momentos difíceis que a gente passa. Mas de toda maneira eu vou me ater ao livro de Lamentações. E agora a gente vai ler o capítulo 3, dos versículos 15 ao 20, que diz assim. Vamos lá. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Então disse eu,
Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Então, esses versículos realmente demonstram um sentimento que todos nós tivemos em algum momento, né? Mais ou menos de março para cá, a gente viveu talvez uma roda gigante, né, de emoções. A gente, hora estava em cima, hora estava mais ou menos, outras horas estava mais embaixo. Mas, com certeza, todos nós, em algum momento, a gente se sentiu assim. A gente sentiu como se Deus tivesse tirado a nossa paz. Que Deus fez a gente esquecer o que significa prosperidade. Não é verdade? Que a gente pensou, nossa, a minha força já acabou para viver esse momento. A minha esperança acabou também, pereceu, né? Então, esses versículos mostraram bem o que estava passando no nosso coração. Mas nesse momento tão complicado, foi muito importante eu terminar de ler o capítulo 3. E foram os versículos seguintes que renovaram as minhas esperanças. Então, a gente vai ler agora esses versículos, que é do 21 ao 26, que diz o seguinte: Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esses versículos realmente renovam a nossa esperança, né? Eles lembram a gente da misericórdia infinita do Senhor, da fidelidade, da bondade de Deus. E além de fazer tudo isso, esses versículos, especificamente o versículo 26, ele deixa um conselho pra gente, ele deixa uma exortação pra gente. O versículo 26 diz assim: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, qual é esse conselho magnífico que o versículo 26 deixa pra gente? Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muitas vezes, durante esse tempo, eu vi uma situação que eu acho que muitas pessoas também podem ter vivenciado isso, né? A gente olhou, todo mundo estava olhando para o número de mortos, todo mundo estava olhando para o número de pessoas doentes, para as pessoas que ficaram desempregadas, para as famílias que ficaram desamparadas, que ficaram sem o seu sustento. E a gente queria arranjar uma resposta para tudo isso, uma explicação do porquê que tudo isso estava acontecendo. O problema é que, para além de querer achar uma resposta, muitas pessoas inventaram uma resposta e não ficaram em silêncio aguardando a salvação do Senhor. Eu vi, acho que muitas outras pessoas também viram, muitas pessoas falando que Deus está castigando a humanidade com o coronavírus porque a humanidade fez isso e aquilo e mais aquilo outro. E as pessoas começaram a colocar palavras na boca de Deus, como se Deus tivesse falado aquilo, que estava castigando a humanidade. Eu vi gente falando que o coronavírus era castigo de Deus por conta do carnaval. Eu me perguntei por que morria mais de 1.000 pessoas na Itália por dia por causa do carnaval no Rio de Janeiro. Não faz sentido, sabe? Então, realmente, essas pessoas perderam a oportunidade de aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E nós não somos Deus. A gente não pode querer inventar e abrir a boca para falar para as pessoas em uma situação tão complicada qual foi o motivo de Deus permitir que a gente passasse por isso. Seria muita insensibilidade da nossa parte falar para uma pessoa que perdeu familiares, que viu seus familiares e amigos sofrerem tanto, que a gente sabe qual é o motivo e que Deus está castigando aquelas pessoas pelo X motivo. Seria muita insensibilidade da nossa parte fazer isso. E é por isso que esse versículo fala pra gente, no meio do caos, no meio de tanta lamentação, em uma situação que vocês estejam lamentando tanto, que em uma situação que seja digna da lamentação de vocês, o que vocês devem fazer é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então é isso que esse versículo diz para nós, para que a gente aguarde em silêncio a salvação do Senhor. Amém?
E para além desse conselho, tem um outro conselho muito importante nesse versículo 26. E é logo no começo, ele já fala assim: bom é ter esperança no Senhor. E aí, um pouquinho mais à frente, também no capítulo 3, a gente tem a resposta do porquê que a gente deve ter esperança no Senhor. No versículo 31 ao 33, ele fala o seguinte, a resposta para isso. Qual é a pergunta? Por que devemos ter esperança no Senhor? A resposta é: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos homens. Então, realmente, nesse versículo, a gente encontra motivos muito convincentes e maravilhosos para que a gente mantenha a nossa esperança no Senhor. E por mais que a gente veja viva momentos de caos, situação de sensação que a gente está desolado, por mais que a gente perca em algum momento a nossa esperança no Senhor, a gente precisa renovar a nossa esperança focado na misericórdia e na compaixão de Deus. E além dessa esperança para uma melhora terrena, talvez além de uma esperança de que Deus pode fazer o coronavírus acabar e a gente pode voltar às nossas rotinas de trabalhar, de ir na igreja, de encontrar nossos familiares, de festejar um aniversário, de fazer comemorações, e é muito o que a gente quer, né? Mas além dessa esperança de uma melhora terrena e momentânea, a gente precisa lembrar que a nossa maior esperança é a vida eterna, em que esse sofrimento e qualquer outro sofrimento vai ter passado. E é isso que diz no versículo de Apocalipse 21:4, que diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o Senhor realmente é a nossa esperança de um futuro sem choro, sem doença, sem mortes, sem pranto, sem nenhuma dor. Porque tudo o que está acontecendo agora e todo o sofrimento que já aconteceu ou que pode vir a acontecer nas nossas vidas, um dia vai passar e a gente vai viver com o Senhor, que é a nossa esperança do futuro. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada porque o Senhor sempre tem aquela palavra que vai de encontro ao que o nosso coração precisa tanto ouvir, Deus. Obrigada, Senhor, por ser o nosso consolo, por ser o nosso conforto, Deus, nos momentos mais difíceis. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, o alívio para esse tempo tão complicado que a gente está vivendo, de ver familiares, irmãos da igreja, amigos nossos, Deus, tendo essa doença, passando por complicações, sofrendo, Senhor. Nós pedimos que tudo isso acabe, Deus, que o Senhor dê sabedoria para os pesquisadores, para os médicos, para que a vacina possa estar pronta logo, Deus, e quando ela estiver pronta, que ela seja acessível para todas as pessoas, Senhor. Que o Senhor, Deus, esteja conosco, renovando as nossas forças para continuar caminhando, renovando, Senhor, a nossa esperança no Senhor, curando, Senhor, os doentes, Deus, e nos guardando, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, muito gratos por toda a bondade que o Senhor tem agido para conosco, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus.
hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Vou descansando, sim, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem seguro, sim, bem seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará mais desesperar, descansando no poder